Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui debatendo contigo o tema direitos políticos, mais especificamente o tema perda e suspensão de direitos políticos. Na aula passada, trouxe para vocês o artigo 15 e destaquei que não haverá cassação de direitos políticos, pode haver perda ou suspensão. A suspensão é temporária, a perda é definitiva. A cassação é arbitrária, a cassação não pode ser empregada, a cassação é coisa de ditadura sem vergonha que ia retirar de maneira violenta, arbitrária, os direitos políticos de uma outra pessoa, de modo a evitar que esta outra pessoa concorresse e eventualmente ganhasse uma eleição e a partir de então começasse a atuar de maneira contrária aos interesses daquela ditadura. Então, a palavra cassação, ela deve ser buscada na hora da prova, não para marcar, mas para fugir dela. A alternativa que trouxer a palavra cassação deve ser ignorada. Ela só pode ser trazida como verdadeira se vier nesse contexto. Não haverá cassação de direitos políticos, é proibida a cassação de direitos políticos nesta linha. Agora, como eu disse, a perda ou suspensão. A perda é definitiva, a suspensão é temporária. E nos incisos que seguem ao artigo 15, temos 5 hipóteses que temos que concluir. É perda ou é suspensão? A primeira já foi vista na aula passada, cancelamento de naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Nós entendemos que nesta hipótese vem a perda de direitos políticos. Por quê? Se o indivíduo não tem mais a naturalização e a nacionalidade era uma condição para o exercício, inclusive, de direitos políticos, cancelada a naturalização, os direitos políticos dele vão juntos, concorda? Então ali, fácil. Perda de direitos políticos. E esta perda de direitos políticos, mencionada neste artigo 15, inciso 1º, tem tudo a ver com aquele artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, que era lá uma das hipóteses de perda de nacionalidade. Então está tudo comunicado na Constituição, está tudo muito costurado. Esse ponto, creio, já está aí superado. Perda de direitos políticos. Agora, o 2, incapacidade civil absoluta. Esse daqui merece um pouquinho de atenção, porque a palavra absoluta, acredite, nos faz pensar que é perda. A gente pensa assim, Antônio, se é algo absoluto, então deve ser perda. Não, aqui é suspensão. Suspensão de direitos políticos. Olha, a gente pode, na hora da prova, pensar da seguinte maneira. A incapacidade civil absoluta é perda e a incapacidade civil relativa é suspensão. Não, não é assim que a gente pensa. A gente pensa a incapacidade civil absoluta é suspensão e a incapacidade civil relativa não faz nada com os direitos políticos. Vamos pensar numa pessoa que está em coma, está lá nesta situação, a família vem e a interdita. Neste caso, os direitos políticos desta pessoa, tendo em vista a incapacidade civil absoluta dela, estão suspensos. Se um dia ela acordar, os direitos políticos dela são imediatamente reconquistados. Agora, aquele ébrio, aquela pessoa que tem uma incapacidade civil relativa, esta pessoa não tem nenhum tipo de privação de direitos políticos, hein? Cuidado, incapacidade civil absoluta, suspensão, incapacidade civil relativa não faz nada com os direitos políticos. Na sequência, temos 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Bom, Antônio, se é enquanto durarem seus efeitos, tá fácil lembrar que é suspensão de direitos políticos. Pois bem, apenas atente para o fato de que o que suspende o direito político é a condenação criminal transitada em julgado, não é necessariamente a prisão. Muita gente associa esta hipótese de suspensão de direitos políticos à prisão, pensando, o cara que está preso, ele não pode ir votar, então por isso ele fica com os direitos políticos suspensos. Não, não é assim que a gente pensa. Até aquele condenado ao regime aberto, ele está com os direitos políticos suspensos, mesmo tendo ele eventual locomoção que lhe permitiria ir até a urna. Qualquer um que tenha sido condenado em sentença judicial transitada em julgado, enquanto estiverem valendo os efeitos dessa sentença, está com os direitos políticos suspensos.
E mais um motivo também para a gente ficar atento aí, distanciando a suspensão da prisão. Aquele cara que está preso em flagrante, aquele cara que está preso temporariamente, ele está com o direito político ativo. Ele vai ter que justificar o voto depois que sair da prisão. Antônio, mas ele não foi votar porque ele estava preso. Concordo, mas não é hipótese de suspensão de direitos políticos. Este terá que justificar. Um dia em que o voto for por torpedinho, aí talvez ele até possa exercer o seu direito, mas enquanto isso não acontece, enquanto não levam até o presídio ou a delegacia, uma urna para aqueles que estão temporariamente lá exercerem o seu direito, nós teremos esse certo desconforto de impor àquele que está com o direito político ativo uma restrição. Bastante cuidado, lembre, suspensão de direito político, nesta hipótese do 15, inciso 3º, é condenação criminal transitada em julgado. Destaque apenas para aquelas palavrinhas que a banca inverte, hein? É condenação criminal e não condenação cível, é transitado em julgado, ou seja, definitiva a condenação, não é uma condenação passível ainda de recurso. O 4 é muito importante para a banca. Ele não tem sido tão cobrado porque há uma certa divergência aí doutrinária. Mas que seja. A gente tem no 15, inciso 4, Antônio, você falou que é muito importante, mas não tem sido muito cobrado. Eu quis dizer que a banca ela acaba trabalhando com uma premissa de doutrina que é bem peculiar, bem particular, você já vai entender do que eu estou falando. Vamos primeiro tentar entender o dispositivo. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta, ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Isso aqui eu já tinha te falado. Eu já tinha te falado que ninguém será privado de direitos por convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta e uma prestação alternativa. Esse tipo de dispositivo, portanto, autorizará o adventista de sétimo dia, dentre outros, a negar cumprimento de uma obrigação legal a todos imposta, invocando uma convicção religiosa legítima. O adventista sétimo dia, que está lá no serviço militar, poderia perfeitamente chegar para o seu hierárquico superior e falar, olha, eu não vou fazer essa atividade sexta-noite porque eu tenho uma convicção religiosa que me proíbe. Ele deixou, nesse exemplo, portanto, de cumprir uma obrigação a todos imposta. Mas o que pode ser feito para ele? Pode ser estabelecido para ele uma prestação alternativa, que, se for descumprida, levará a uma privação de direitos políticos. Então, o adventista sétimo dia que recusou-se a fazer a obrigação legal a todos imposta, deveria ser chamado a fazer uma prestação alternativa. Por exemplo, você não pode fazer sexta, você vai fazer quarta de manhã. Mas eu também não posso. Opa, deixou de cumprir a prestação alternativa, haverá uma privação de direitos políticos. Mas, Antônio, privação significa perda ou suspensão? Aqui é o ponto, a doutrina ela diverge e a jurisprudência não tem um precedente firme para dizer se é perda ou é suspensão. A Fundação Carlos Chagas, nos últimos precedentes que trouxe deste assunto, e faz tempo, trouxe como perda de direitos políticos. É a linha, inclusive, que o Alexandre de Moraes segue. Alexandre de Moraes é um autor de direito constitucional que inspira a Fundação Carlos Chagas. Então, nesta hipótese, vamos marcar perda, mas fique bastante atento na hora da prova, rastreie bem, procura, vê se não tem outra mais certa que esta, para marcar esta, nem que seja por exclusão. Mas, como eu te falei, na doutrina tem divergência e a banca parece ter assimilado a vertente perda. Estes são os últimos precedentes da Fundação Carlos Chagas. Então aqui, vamos marcar perda. Aqui é perda, aqui em cima já havíamos falado que é suspensão, porque é enquanto durar os seus efeitos. E aí um último dispositivo, improbidade administrativa, conforme veremos inclusive nesse 37, parágrafo 4º, que já caiu em prova de INSS, feita pela Fundação Carlos Chagas, isso daqui é a hipótese de suspensão de direitos políticos. Antônio, o cara que rouba,
ou que praticou improbidade administrativa, por que ele não é punido com perda? Porque a gente viu na parte de direitos e deveres individuais e coletivos que não há pena de caráter perpétuo, concorda? Não há pena que dure para sempre. Então, mesmo gostando eu que a Constituição tivesse dito o contrário, é suspensão de direitos políticos. E aí a gente acaba o artigo 15. Rapidamente, até por desencargo de consciência, só vou mencionar contigo a anterioridade da lei eleitoral. Isso tem a ver com garantia de direito político, que é algo que está previsto ali no seu edital. O artigo 16 afirma que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Olha, o vigor dela é na data da publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Então, toda vez que a lei altera uma regra de processo eleitoral, esta lei entra em vigor na data em que ela foi publicada. Mas as suas disposições não se aplicam àquelas eleições que acontecem no intervalo de 1 ano. Essa discussão aqui, ela foi trazida à tona na época da lei da ficha limpa. Lembra a Lei Complementar 135 de 2010? Ela foi feita em junho de 2010. E ela estabeleceu a proibição de candidatura de algumas pessoas com ficha suja. Acontece que em outubro de 2010 já tinha eleição marcada. E quis a sociedade que a lei da ficha limpa fosse aplicada já aqui. Mas espera lá, entre junho e outubro tem menos do que 1 ano. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu de fato que a Lei Complementar 135 de 2010 não seria aplicada nesta eleição, e sim apenas naquela seguinte. Não havia outra opção a não ser esta para o Supremo. A pegadinha que a Fundação Carlos Chagas faz, sabendo que você terá em sua consciência a dinâmica do 1 ano, é a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor daqui a 1 ano. Não, mentira, ela entra em vigor na data da publicação, mas ela somente não se aplica àquelas eleições que acontecem no intervalo de 1 ano. Rapidinho, também aqui algo relacionado aos partidos políticos. O artigo 17 afirma que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Então eu posso juntar o meu partido político ao outro, posso extingui-lo, posso criar um novo partido político. Isso tudo é livre, é o que fala a Constituição. No entanto, esta liberdade ela tem alguns limites, não é verdade? O primeiro é a soberania nacional. Eu não posso criar um partido político que tenha por premissa devolver a Amazônia para algum estado estrangeiro, ou então deixar o pré-sal para alguém, ou nos colocar na condição de colônia, como fomos na época de Portugal. Nós temos que resguardar a soberania nacional. Também o regime democrático. Qualquer partido político que viesse com uma premissa de extinção de democracia, obviamente não poderia persistir. Pluripartidarismo. Eu não posso admitir mais um contexto como era o passado de ditadura, onde havia 2 partidos políticos apenas. O pluripartidarismo impõe que nesse processo de criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, haja mais de 2, não é verdade? Pluripartidarismo parece que tem que ter mais de 2. E também direitos fundamentais da pessoa humana. Se o meu partido político novo viesse com uma premissa de discriminação contra negro, contra branco, contra homossexual, heterossexual, fatalmente esse partido político encontraria um obstáculo aí em sua concretização. Além disso, alguns preceitos devem ser observados. Primeiro é o caráter nacional. Isso você sabia, talvez só não tinha se atentado ainda. Não existe um partido político regional no Brasil. Todos os partidos políticos têm caráter nacional. Eu não vou encontrar um partido político do tipo São Paulo para frente ou Minas Gerais
é nossa, não tem como. Todo partido político tem que ter caráter nacional. Não que ele necessite ter um representante em cada estado ou em cada cidade, mas ele tem que ter um plano de governo que se volte aí para as necessidades do Brasil como um todo. Todo partido político tem que ter caráter nacional. Além disso, é proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Um partido político não pode receber dinheiro de fora, muito menos ficar vinculado a um Estado estrangeiro, porque isto seria uma ameaça à nossa soberania, que está resguardada lá no caput do artigo 17. De repente, eu, grande Estado ou grande companhia internacional, financio um partido político aqui no Brasil para conseguir que este partido político eleja parlamentares que no poder acabarão adotando algumas leis, criando algumas leis que favorecem este organismo internacional. De repente um grande sheik, vamos pensar assim, um grande sheik aí coloca dinheiro lá na candidatura de um presidente da República que entra eleito por essa grande campanha de marketing que é feito e entra com a premissa de internacionalizar o pré-sal, de entregar a este sheik o pré-sal. Para evitar que esse tipo de jogo aconteça, a Constituição falou, olha, partido, você não pode receber 1 centavo de organização estrangeira ou de Estado estrangeiro, tampouco ficar vinculado aí a ele, ficar subordinado a ele, como diz a Constituição. Também é óbvio que todo partido político tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Não pode este partido político simplesmente ignorar o dever de levar as suas contas à Justiça Eleitoral, porque esta prestação fará com que vejamos se há ou não algum tipo de recebimento escuso, se o meu partido político está recebendo dinheiro de alguma empresa que mais tarde vai contratar com ele, poder público. É interessante essa preocupação constitucional, a gente não pode dar margem para o azar. 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Se não se preocupe, haverá uma lei dispondo sobre como funcionarão os partidos políticos. Ainda, é assegurada aos partidos políticos a autonomia. Eles têm autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, eu, partido político, tenho liberdade para definir como será a minha estrutura interna, como eu me organizarei e como será o funcionamento em minha associação, porque o partido político nada mais é do que uma associação. Agora, o que há de mais relevante nesse dispositivo é a parte que está aqui grifada, podendo eles adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Veja, eu, partido político, posso me coligar com outro no âmbito federal e posso disputar com ele algo no plano municipal hoje. Há algum tempo atrás, um bom tempo, 2006, o TSE tinha dito o seguinte: o partido que se associar a outro no plano federal deverá manter esta coligação nos demais âmbitos, porque nos olhos do TSE era estranha a situação verificada com grande incidência hoje em dia, inclusive ante esta regra. O eleitor, ele acabava vendo o partido A de mãos dadas com o partido B no âmbito federal, mas via no âmbito da sociedade o representante do partido A brigando com o representante do partido B. Então o TSE, ele veio e obrigou, falou, olha, tem que ser a mesma coligação feita no âmbito federal, mantida nos demais âmbitos, mas isso não existe mais. A Constituição foi alterada para fins de trazer uma regra dispondo que não é obrigatória a vinculação, acabou a vinculação. Se hoje o partido A está coligado com o partido B no âmbito federal, no âmbito estadual eles podem estar brigando, no âmbito municipal mais brigando ainda. É livre aí a definição dos regimes de coligação. Portanto, esse dispositivo 14, parágrafo 1º. E o 14, parágrafo 2º, também é bem cobradinho e fala que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE.
O que esse dispositivo está falando é que o partido político, ele nasce quando o seu registro é depositado num cartório na forma da lei civil. Ele não nasce, o partido político, com o seu registro no TSE. Não, essa é uma formalidade que vem após. O partido político, ele adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Como eu te falei, o partido político é uma associação. As pessoas vão lá, preenchem um contrato social, se associam e depositam isso em algum cartório. Pronto, nasceu o partido político. Mas este partido político só estará apto para participar das eleições quando ele registrar os seus estatutos no TSE. Então são coisas diferentes, o nascimento é com registro. Agora, a efetiva atuação dele é após o depósito dos seus atos constitutivos lá no TSE. Mas a prova, ela vem e fala o seguinte, não, ele nasce, ele adquire personalidade jurídica com o depósito dos seus atos constitutivos no TSE. Não, mentira, ele já tinha adquirido lá atrás. Agora, este depósito no TSE fará com que ele possa simplesmente agir. Cuidado! Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Antônio, para alguma coisa, aquela porcaria daquele horário gratuito já me serviu, tá bom? E ainda um parágrafo 4º dizendo que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Olha, isso aqui você marcaria independentemente da nossa conversa deste ponto, porque eu acabei de falar que o partido político é uma associação. E a associação ela não pode ter aí nenhum aspecto paramilitar. A gente já tinha debatido isso lá no artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, tá bom? Então é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. E com isso a gente acaba a parte de partidos políticos, não há mais nada na Constituição a respeito e tampouco algo relacionado a direitos políticos. Eu tenho com isso convicção plena de que nós vencemos o edital nesta parte de cidadania, de garantia de direitos políticos. Nós trabalhamos com conceitos ali mais elementares do artigo 14, falamos sobre as condições de estabilidade, elegibilidade e aí fomos galgando conhecimento em pontos subsequentes, tá bom? Apenas aqui a gente vai, para finalizar, resolver algumas questões que versam sobre o assunto direitos políticos e aí vamos para outro ponto que é o da administração pública. De qualquer forma, eu trago aí uma questão de TRT, porque no âmbito do INSS não há, uma questão de 2014, versando sobre os direitos políticos. E como eu te falei, esperada uma questão mais ou menos nesta linha, contando uma historinha, que é o que a Fundação tem feito bastante. Igor Marcelo, 18 anos, nascido em São Paulo, reside em Belo Horizonte, onde é famoso como cantor de pagode, isso aqui é absolutamente desnecessário para a questão, mas que seja, além de admirado por seu dinamismo entre os colegas do quartel. Opa! Colega de quartel, em que presta o serviço militar obrigatório, esse cara é o quê? Esse cara é conscrito. Concorda? Esse cara é conscrito. Ele pretende se candidatar a vereador na capital mineira, conforme determina a Constituição Federal. Igor, vamos lá, não tem idade mínima para ser vereador? Não. 18 anos é uma idade aí que o coloca, sem dúvida alguma, na condição de vereador. Então, errado. B. Deve confirmar junto ao Ministério da Justiça sua opção pela nacionalidade brasileira antes da candidatura. Mas por que ele teria que optar? A gente não falou nada disso. A gente falou apenas que deve optar pela nacionalidade brasileira aquele filho de brasileiro ou de brasileira nascido lá no estrangeiro, de pai ou de mãe que não estava a serviço oficial da República Federativa do Brasil, que não foi registrado. A gente só falou isso lá no artigo 12, inciso 1, a linha C. Agora, opção pela nacionalidade brasileira antes de candidatura, isso não existe na Constituição.
Ele não é elegível por se encontrar conscrito? Ah, aí sim. Ele é conscrito e a gente sabe que os conscritos são inalistáveis e que os inalistáveis são aí inelegíveis, concorda? Então a alternativa C é a verdadeira. Não pegou? Eu tinha te dito que o conscrito era inalistável, ou seja, para ele era proibido o alistamento e o voto. E também disse para vocês que os inalistáveis não podem concorrer a nada, lá na forma do artigo 14, parágrafo 4º. Então, ele não é elegível. D. Deverá cumprir prestação alternativa para substituir eventuais faltas que venha a ter no serviço militar em decorrência de sua campanha eleitoral, errado, e prescinde de filiação partidária para se candidatar. Nesse caso, não. Nesse caso, não, tá bom? Então, gabarito, letra C, obviamente. Mais uma simpática aqui de ainda técnico judiciário, área administrativa, uma questão recente. De acordo com a Constituição Federal, um brasileiro naturalizado, analfabeto, com 21 anos de idade e residente no Brasil, ele é o quê? Vamos tentar rastrear aí. Vamos só pensar que o brasileiro naturalizado, ele é elegível, concorda? O brasileiro naturalizado, ele é elegível, salvo cargos do nato, do brasileiro nato. E ele, obviamente, é também eleitor. E aí aplica-se aquela regra normal. O analfabeto, para esse indivíduo aqui, nós temos o seguinte trato na Constituição Federal. Para ele, o alistamento é facultativo. Para ele o alistamento é facultativo e também para ele a eleição é proibida. Ele é inelegível, tá? Lá no artigo 14, parágrafo 4º. 21 anos de idade, ele pode ser eleito para várias coisas, não é verdade? Ele pode ser eleito para deputado, pode ser eleito para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, pode ser eleito prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e até vereador, porque vereador é 18, ele tem 21, e residente no país, que a princípio não vai assustar. Então, este indivíduo, ele não é obrigatório ao alistamento eleitoral e ao voto. Verdade, facultativo, até aqui fechou. E ele é inelegível? Sem dúvida, então está aqui já de cara. Ele para ele o alistamento eleitoral e o voto é facultativo e ele é inelegível. B. É obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto, embora não possa candidatar-se a deputado federal. Não, para ele não é obrigatório o alistamento eleitoral e o voto, e ele, ainda que fosse, veja só, ele até poderia candidatar-se a deputado federal, se ele não fosse analfabeto, porque ele tem idade, mas só o obrigado aí já afastou. É obrigado ao alistamento eleitoral? Não. E ao voto, embora seja inelegível. Inelegível ele é. Não é obrigado ao alistamento eleitoral. Opa, é verdade, é facultativo. Podendo, no entanto, candidatar-se a deputado estadual. Não pode. Por ele ser analfabeto, ele é inelegível. E é obrigado ao alistamento eleitoral? Não. E ao voto, podendo candidatar-se a vereador? Não. Então, questão aí verdadeirinha é a alternativa letra A. Então, nós temos aí umas boas questões de direitos políticos envolvendo a temática debatida em sala de aula. Tá? Só mais uma aqui, que é bem pegadinha mesmo. Sebastião é governador de um determinado estado e pretende se candidatar à reeleição nas próximas eleições. Nesse caso, de acordo com a Constituição, ele deverá se afastar do cargo até 3 meses. Não, veja, como ele está concorrendo à reeleição, ele não deve se afastar de nada, concorda? Aquele 14 parágrafo 6º, eu tinha pedido, olha, esse 14 parágrafo 6º é só para outros cargos e não para os mesmos cargos. Tá bom? Então, cuidado, a gente já pula direto aqui até para a alternativa E, que é
poderá permanecer no cargo, inexistindo obrigatoriedade de renúncia ao mandato, porque todos os outros falam que ele deverá se afastar, renunciar, deverá se afastar, deverá renunciar. Não, ele não tem que fazer nada disso, tá bom? Então, com isso, a gente acaba esta aula, acabamos este encontro. Na próxima, a gente dá sequência com um novo assunto de direito constitucional. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.